Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, estamos de volta, iniciando o terceiro bimestre. Como eu coloquei lá na mensagem, espero que tenham todos lido, no início da semana 17, o terceiro e quarto bimestre nós iremos fazer todo esse ano, 2020. Então tudo vai ser muito rápido, né? Vai ser um mês para o terceiro bimestre e um mês para o quarto bimestre. Depois eu vou falar para vocês os motivos certinho, tá? Então, como tudo vai ser muito rápido, eu peço um pouco mais de atenção, prazos, ao tempo, organização, se perca. A gente consegue esse ano e ano que vem vocês fiquem mais tranquilos para ficar um pouco mais de tempo as outras disciplinas, tá bom? Então, nesse bimestre, nós iremos estudar as teorias de Marx, né? Então, no primeiro ano, nós damos o sociologia, que são três: Marx e Weber. Então, Durkheim nós estudamos no bimestre passado, nesse Marx, e no próximo o Weber, né? A gente chama também os três porquinhos da sociologia. O Marx, ele é um teórico muito importante, não só para a sociologia, mas para todas as ciências humanas. Por quê? A teoria dele, ela serve de base para várias outras teorias, principalmente na filosofia, na psicologia e na economia também, tá? Então, Marx, ele que tem uma formação aí de filósofo, historiador, economista e jornalista, por aí dá para a gente perceber já que ele tem uma formação e uma visão bem interdisciplinar, né, circulando em diversas áreas, tá bom? Então, por isso ele é considerado um dos teóricos mais importantes do século XIX, tá? Justamente por isso, porque ele serviu como base para diversas áreas. E em Marx, ele tem o que nós chamamos na sociologia de uma abordagem crítica. Uma abordagem crítica diferente de Durkheim, que tem abordagem funcionalista. Lembram? Durkheim está preocupado com o funcionamento da sociedade. Como que a sociedade funciona, o que deve ser feito para que a sociedade funcione bem. Marx não está preocupado em como que a sociedade deve funcionar, mas ele está o quê? Fazendo uma reflexão crítica sobre as questões, os problemas da sociedade, que a gente vai ver depois, tentar encontrar a raiz desses problemas, que, segundo ele, será através da sociedade capitalista, né? Então, esse é o principal tema, né, o principal objeto de estudo a ser analisado por Marx, o capitalismo, né? A partir daí, de entender a exploração do trabalho, as desigualdades, os conflitos de classes, né, que são termos que a gente vai abordar bastante, né? Então, o tema principal de Marx é esse, o sistema capitalista. E de que forma que isso interfere em todas as relações sociais, né? Ou seja, em toda a sociedade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise, na aula de hoje eu vou falar sobre isso, e o texto também fala, esse ponto aqui, é o terceiro tópico. Ele vai fazer uma análise de uma sociedade a partir de suas condições materiais, a partir do que a gente chama de materialismo. O que é isso? Vamos desvendar, tá? Então ele fala, olha, é a partir das condições materiais, a partir do materialismo, é que a gente consegue entender toda a sociedade. Na sociologia e na filosofia também, nós temos diversos teóricos que eles tentam entender o nosso mundo, né, a sociedade. E cada um parte de algum lugar, né? Então alguns vão partir o quê? Do consumo, alguns vão partir do campo das ideias, alguns vão partir das questões ambientais, outros do sistema político. Então, a partir daí, a gente consegue entender todo mundo. Marx vai falar o quê? Olha, é a partir das condições materiais, a partir da economia, a partir da produção, que a gente consegue entender toda a sociedade. Calma, a gente vai entender isso, tá? Então, vamos lá. E aí, essa é a pergunta inicial, né, de Marx. Como explicar a dinâmica dessa nova sociedade? A nova sociedade lá do século XIX. Uma sociedade que tinha como base
o conhecimento mais racional, conhecimento mais científico, a partir do avanço, né, do desenvolvimento do iluminismo, né, da razão, da ciência, uma sociedade mais industrial, de mudanças no sistema político, né, como aconteceu com a Revolução Francesa. Então, muitas mudanças acontecendo no final do século XVIII e século XIX. Então, um outro mundo, um outro universo estava acontecendo na sociedade ocidental. Tá, como que a gente explica isso? Então, Marx buscou debruçar para trazer algumas explicações para esse novo mundo, né? Então, algumas questões levantadas por Marx. Como o capitalismo caminha? Quais são as suas tendências? O que ele produz? Existem limites para o capitalismo, né? Então, eram reflexões que ainda não tinham sido estabelecidas, a gente não sabia o que o capitalismo está fazendo, para onde a gente está indo, né? Quais são as consequências disso. Então, por isso que Marx se debruçou no sistema capitalista para entender quais seriam as consequências desse sistema, tá? Aqui são alguns conceitos que foram pensados, né, analisados por Marx, em que a gente vai, durante o bimestre, ir abordando cada um deles, né? A alienação, o conflito em burguesia e proletariado, o modo de produção capitalista, né? Então, só alguns conceitos aí que eu joguei para que a gente vai abordar depois, tá bom? Então, Marx, ele tem uma questão aí, que além daquela do capitalismo, ele tem buscando a chamada lei da história. O que move a história? A sociedade muda? Obviamente, a sociedade muda o tempo todo. Nós mudamos o tempo todo. E a história também está em constante mudança. Mas qual é o motor da história? O que move? Tem alguma coisa que impulsiona as mudanças da sociedade. O que é isso? Né? O que é isso? Que motor é esse, né, que impulsiona a mudança da sociedade? Então ele se pergunta, o que determina as relações da sociedade? Qual é o ponto de partida para compreender a sociedade? Né? Que eu adiantei lá no slide anterior. Então Marx vai falar o quê? O ponto de partida para mudar a sociedade são as condições materiais. E aí, isso que a gente chama do materialismo histórico, né, ou pode completar com materialismo histórico dialético, vou falar no próximo slide, é uma perspectiva filosófica, né, vamos colocar assim, é uma tese, né, uma forma de pensamento dentro da filosofia, que foi apropriada pela sociologia também, que é a base das ideias marxistas. O que significa isso? Vamos pensar aqui, antes de Marx, tinha uma perspectiva filosófica, uma teoria, vou colocar assim, uma teoria filosófica que é o chamado idealismo. Se vocês não viram isso em filosofia ainda, vocês vão ver em algum momento, não sei qual, podemos conversar com o professor. É o chamado idealismo. O idealismo, ele foi pensado principalmente por Hegel e Feuerbach, né? Hegel principalmente. E aí o idealismo ele dizia o quê? Olha, tudo existe no campo das ideias primeiramente. Primeiro as coisas são produzidas no campo das ideias para depois elas acontecerem. Depois elas funcionam, né? E aí Marx chega e fala assim, olha, não, as coisas não existem primeiro nas ideias. As coisas existem primeiro no campo material, existe a matéria, e a matéria é que produz as ideias. É o contrário. A gente vai entender isso, tá? Aqui, por exemplo, eu estou aqui com uma caneta, né? Aliás, o que é isso aqui? Que produto é esse? Acho que todo mundo conhece como uma caneta, certo? Por quê? Eu estou falando que materialmente isso aqui é uma caneta. Mas a gente, se for seguir a ideia do idealismo, falou que não. Cada um cria uma ideia sobre esse objeto de uma forma diferente. Pode ser que alguma menina que tenha cabelo grande, fale, não, isso aqui é uma presilha. Presilha? Acho que é isso. Uma presilha de cabelo. Aí enrolar o cabelo e colocar a caneta prendendo o cabelo. Então ela deixa de ser uma caneta para ser uma presilha.
né? Não sei se esse nome é presilha não, tá? Eu estou falando. Mas enfim, o que Hegel está dizendo? Que nós é que as ideias é que vão determinar o que são as coisas. Marx vai falar, olha, não, eu não posso cada um falar o que é esse objeto aqui. Não são as ideias. Ela existe como caneta, né? Ela existe como caneta. Então a matéria é essa e ponto, né? Então isso que seria o materialismo. As coisas existem primeiro no campo material para depois existirem no campo das ideias. Calma, se não estiver claro ainda. Que faz o princípio interpretativo do mundo. Então as coisas existem primeiro no campo das ideias. E aí vem o materialismo de Marx e fala, peraí, Hegel, vamos superar isso aí porque as coisas existem primeiro no campo da matéria, né? As ideias são só uma consequência do que já existe, né? Então o materialismo ele entende que os processos de mudança social são movidos pela realidade material dos indivíduos. Tá, aí Marx cria o que ele chama do materialismo histórico. O que é o materialismo histórico, né? Então materialismo puro, materialismo mecânico, seria isso, tudo parte da matéria. Porém Marx vem e amplia um pouco mais a matéria sendo histórica, né? Como assim? O materialismo histórico é uma tese do marxismo, segundo a qual o modo de produção da vida material condiciona. O que é condicionar? Condicionar é determinar, né? Falar o que é. Então, o modo de produção, a vida material, ela vai condicionar o conjunto da vida social, política, espiritual. A vida material vai falar o que a gente é, o que a gente deve fazer, né? E não o contrário. Não somos nós que fazemos as coisas, são as coisas que nos movimentam. As coisas é que nos fazem, tá? E a gente vai entender isso ainda melhor, vários exemplos que eu vou trazer. Então, o que é isso? O materialismo histórico é um método de compreensão e análise da história, das lutas e das evoluções econômicas e políticas. Marx vai falar o quê? Aquela pergunta que eu levantei anteriormente. O que move a história? O que move a história são as condições materiais. Então, a história e a sociedade ela vai mudando porque as coisas vão mudando. E na medida que as coisas vão mudando, as coisas vão fazendo com que a gente mude também. As coisas mudam as ideias e não as ideias que mudam o mundo, né? Não são as ideias que mudam as relações da sociedade, tá? Então, o que é o materialismo histórico? Materialismo histórico dialético, ampliando um pouquinho mais. O que é a dialética? A dialética, o próprio termo diz aqui, ó, são de duas coisas, né? Então, vamos pensar aí, dialética. Tem sempre duas coisas que são opostas no campo das ideias, né? Isso, primeiro, uma ideia seria a tese e o contrário dela seria a antítese. Então vamos pensar aí, se a gente estabelece um debate, né, sobre um tema, qualquer tema, mas vamos colocar um tema polêmico, né? Então vamos colocar aí um tema, o aborto, né? Então se a gente estabelece um debate sobre o aborto em sala de aula, nós teremos uma ideia inicial, vamos colocar aqui isso seria a tese, e nós teríamos a antítese. Então vamos colocar aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários, né? Duas visões que são opostas. A partir do momento que a gente cria um debate, né, dessas duas ideias, a gente ou reforça a primeira ou reforça a segunda. A gente pode abandonar a ideia que a gente tinha, porque a gente passa a enxergar o outro lado, né, o lado do outro. Talvez o outro traz uma ideia que a gente não tinha pensado ainda, né? Então, por isso que o debate é importante. O debate é importante para a gente repensar o que a gente pensava, ou para reforçar, ou para criar uma terceira visão sobre aquilo. Não somente a gente precisa ser contra ou a favor, mas a gente pode ser parcialmente contra, parcialmente favorável, ou a gente pode criar uma terceira via. Então isso que é dialética,
partir do momento que duas ideias entram em choque, né, as coisas estão movimentando, né? Isso é o que ele chama de síntese, que é o resultado do conflito entre tese e antítese. Então, duas ideias, pode ser que surja uma outra terceira, ou não, né? Mas a partir do momento que a gente discute, traz esses dois lados diferentes, a gente faz com que a coisa movimente, não é isso? Porque se todo mundo pensar igual, vai todo mundo permanecer na mesma ideia sempre, no mesmo caminho. A gente vai sempre caminhando igual, certo? Em relação a qualquer assunto, qualquer ideia no mundo, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse confronto de ideias, alguma coisa muda, né? Alguma coisa ali vai se movimentando. E aí é isso que move, um dos motores da história é esse processo dialético. Então, para começar, Marx, ele via o conflito de ideias, o conflito de interesses, como algo necessário, como algo importante. A gente vai falar sobre luta de classes mais à frente, a luta entre burguesia e proletariado, ou seja, entre patrão e trabalhador, né, que ele vai falar que é uma luta extremamente importante. Porque se não tiver essa luta, a sociedade, em nível de trabalho, vai permanecer sempre a mesma, né? Se a gente pensar, por exemplo, de direitos do trabalhador, se não houvessem essas lutas ao longo da história, os trabalhadores não teriam os direitos que eles têm hoje, né? Por exemplo, férias, 13º, descanso remunerado e por aí vai, certo? Então isso, a dialética é esse processo de conflito que é extremamente importante, né? Que ele vai movendo a história e ele vai movendo as coisas, né? Movendo trazendo aí a ideia do materialismo, tá bom? Então, quando a gente fala de conflito, né? De conflito de ideias, de embate, de enfrentamento, muitas pessoas enxergam isso de uma forma negativa, né? Dependendo, alguns conflitos até é bom a gente deixar de lado, né? Alguns conflitos, eles não são interessantes que a gente entre. Mas é certo que muita gente não entra em conflito algum, né? A gente evita ao máximo o conflito. Sendo que são esses conflitos que vão nos mover, são os conflitos que vão mover o outro. Quando eu falo de conflito, não estou falando de porradaria, não, né? Obviamente. Mas a gente está falando dos embates, dos confrontos de ideia. Esse confronto é importante para a gente se movimentar. Se a gente pensar como pessoa, os conflitos, eles nos elevam, né? Os confrontos de ideias, eles nos amadurecem, né? E se a gente pensar isso no nível de sociedade, é a mesma coisa, né? A sociedade se amplia a partir dos debates, né? Dos diálogos, coisa que a gente tem visto cada vez menos frequente, né? Certo? Então as ideias de Marx, elas passam por aí, pelo que a gente chama do materialismo histórico dialético. Materialismo, a ideia da matéria, né? Então, da matéria movendo a história e de uma forma sempre conflituosa. O conflito, ele é inevitável, ele sempre existiu, ele sempre vai existir e a gente não pode negar isso na ideia de Marx, tá bom? Então, aqui para concluir, tá cortando um pedacinho aqui, mas dá para entender, uma charge, né? Aqui é Descartes e Marx, né? Descartes aí com essa ideia do idealismo, né? Vamos pensar assim, Descartes representando o idealismo e Marx representando o materialismo. Então Descartes fala aqui primeiro, o mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação. Olha ele falando, a gente, ele só existe na nossa cabeça. Aí Marx, vai nessa. Aí Marx coloca para Descartes, quer dizer que você vê nessa pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação. Descartes, isso mesmo. Ele dá uma pedrada na cabeça de Descartes, e eu faria o mesmo, né? E aí Descartes, o que você está fazendo, Cal? Você quebrou a minha cabeça, né? E ele rindo. Enfim, é só uma chargezinha para a gente pensar nessa coisa, né? As coisas só existem na nossa cabeça. A gente vai ver tem vários teóricos da filosofia, da psicologia, o Foucault é um deles, né? Que eles colocam tudo que existe no mundo a partir dos nossos discursos, a partir do campo das ideias.
Marx parte de uma outra ideia filosófica. Tá bom, gente? Agora que eu fui ver aqui em cima, nossa, eu tinha colocado, mas nem percebi, tá materialismo dialético, né? Materialismo, acho que quando a pedra mesmo, né? De matar o outro. Enfim, não é ideia estimular a violência, né? Olha só uma piadinha aqui. Então, isso é só uma introdução, tá? A partir dos exemplos e das ideias de Marx, nós iremos trabalhar nas próximas aulas, que serão ideias mais práticas do mundo do trabalho, a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Tá certo? Qualquer dúvida, pode colocar aí no comentário, pode me mandar mensagem, eu estou à disposição. Tá bom? Então, até a próxima.